Olá! No programa de hoje vamos fazer um passeio pela cidade de Boa Vista e conhecer várias curiosidades. Nossa equipe foi guiada pelo professor de História Victor Maccioni, que dividiu o conhecimento com a gente. E olha como a nossa cidade tem coisa boa. Ficou curioso? Então fica com a gente porque o Portal Cultural começa agora! Você sabia que no local onde hoje fica localizado o monumento aos garimpeiros já existiu um obelisco e que lá na Praça Barreto Leite existe um outro monumento aos pioneiros, bem diferente daquele que todo mundo conhece? Pois é, essas são apenas algumas das curiosidades que o professor Victor Maccioni contou em detalhes para nossa equipe na entrevista que você confere agora. Hoje eu te convido a fazer uma viagem na história da nossa capital Boa Vista. Você pode até não imaginar, mas entre os assuntos que a gente já conhece, tem muita curiosidade. E olha, quem dedica parte da vida a buscar essas curiosidades e a levar também para a população é o Victor Maccioni, historiador. Professor de História. Professor de História. Antes da gente começar o nosso bate-papo sobre a capital, eu quero saber um pouquinho de você. Como foi que surgiu esse teu interesse específico pela história de Boa Vista, pelas curiosidades da nossa capital? Certo, antes de tudo, né? Obrigado pelo convite. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, eu nasci em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas eu moro aqui em Boa Vista há 27 anos, então eu sou um migrante e eu sempre me interessei por história. E na universidade a gente é incentivado, né, a descobrir a respeito da história do local em que nós vivemos. É uma forma de valorizar também, né, a região. Então tudo começou por duas frentes. Primeiro na família também, porque tem muitos familiares que são professores. E com o decorrer, né, com bons professores de história, quem eu quero sempre lembrar, né, eu gosto de lembrar do Vavá, do Francieliton, que nos traziam conteúdos de história de Roraima também. Falou, pô, eu moro aqui nessa região e tenho que conhecer ela melhor. Agora, nesse decorrer de tempo, você já teve participação em vários trabalhos de pesquisa, inclusive esse aqui, como você mesmo falou, Sim. Não só da capital, mas de todo o estado de Roraima. Por que não falar da Amazônia, né, gente? Esse livro aqui, muito bonito, por sinal, fala um pouquinho dele pra gente. Perfeito. A Memórias de um Fotógrafo Topógrafo é um trabalho que conta as memórias, né? Nós apresentamos as memórias do sargento do Exército Brasileiro, do 6º BEC, o Ávila, que até hoje está vivo, mora em Boa Vista, né? Também é migrante, nascido no Rio Grande do Sul, e que ele, como fotógrafo e topógrafo, fez vários registros da construção da BR-174. É um trabalho em que ele, né, confiou a um fotógrafo chamado J. Pavani, a quem eu mando um grande abraço, né, que foi o organizador desse projeto. E com isso nós realizamos uma pesquisa sobre a fotografia na Amazônia a partir do século XIX, né, adentrando no século XX, e isso vendo também as memórias do Ávila, no caso, né, como militar, os registros que ele realizou, por exemplo, nos trechos em que ele trabalhou na BR-174, assim como também na construção da BR que liga Boa Vista ao município do Bonfim, né? E isso ele conta as suas trajetórias, dificuldades, aprendizados, como ele chegou aqui. E esse material, né, é um material rico em fotografias. Todas as fotos, inclusive, são do acervo pessoal do Ávila, que às vezes divulga na internet, em algumas páginas, nas redes sociais, e as pessoas contam, né? Nossa, eu lembro desse período, eu cheguei a Boa Vista nessa época, né? Nossa, como tudo mudou. Então é uma forma de valorizar a memória de um militar, né, que hoje está em Roraima, ele se apaixonou por Boa Vista, não quer ir embora daqui, né? E que transformou as suas memórias em um livro, né, com quem eu tive a felicidade, junto com o Pavani, de realizar a pesquisa histórica e também escrever uma parte do livro. Foi um trabalho sensacional e que eu recomendo, se você é apaixonado por fotografia, que tem tudo a ver com história e por memórias também,
influenciam os campos da história, vale a pena. Onde é que a gente encontra esse livro? Você encontra na RC Engenharia, localizada na Avenida Villeroy, no prédio onde hoje, como ponto de referência, está a pizzaria 2,90. Inclusive, né, você consegue um autógrafo do Ávila, que foi o responsável por esse projeto maravilhoso. E hoje se comenta muito, né, sobre a BR-174, a importância da BR-174 para a história de Roraima, porque ela ajudou a ressignificar também a forma de você se deslocar no estado, né? Antigamente nós estávamos conversando aqui, nós estamos próximos ao Rio Branco, e tudo era ligado pelo Rio Branco, né? Você ia a Manaus via Rio Branco e tudo mais. E com a construção da BR-174, ela selou definitivamente essa, entre aspas, transferência, essa leitura de como que eu vou me deslocar para Manaus, no caso, né? E hoje ninguém fala, eu vou a Manaus descendo o rio, vou a Manaus indo pela BR ou então de avião. Com certeza, um livro muito bonito, um registro muito interessante que deve ser guardado com muito carinho. Mas olha só, gente, estamos aqui hoje para falar sobre a história daqui da nossa capital e não estamos aqui nesse ponto por um acaso não, viu? Exatamente. Tem um motivo, caso você pode observar, nós temos um monumento aqui ao fundo. Um monumento que muitas vezes é ignorado, despercebido pela população. Agora, que monumento é esse? Então, ótima pergunta. Esse, por incrível que pareça, é o monumento aos pioneiros. Essa pergunta, como assim? É diferente do que eu vejo nos cartões postais, nos fundos de matérias jornalísticas, em registros por turistas. Mas nós estamos na Praça Barreto Leite, né? Onde aqui você tem um centro da formação do que viria, né, do município de Boa Vista. E este monumento aos pioneiros, ele foi inaugurado na década de 1970. Por que que ele não é valorizado hoje? Por uma série de fatores. Primeiro, você tem um monumento aos pioneiros, também localizado aqui na Praça Barreto Leite, o segundo monumento, né, que está localizado em frente à Orla Taumanã, né, onde também estava o antigo Porto do Cimento, e que às vezes nós não sabemos disso porque existem poucos registros oficiais, né, geralmente. Você tem uma obra também que é destacada porque foi valorizada durante os anos 90 no chamado Projeto Raízes, né, com a intenção de você valorizar e tombar alguns prédios antigos aqui no município de Boa Vista, com a intenção de preservar a memória e a história local, e também pelo grande destaque por ser um grande painel, né, feito pelo artista plástico Luiz Canará, né, e que tem, no caso, também um processo de valorização de um outro monumento e de esquecimento, de apagar o outro. Tanto é que o monumento aos pioneiros, este aqui que está localizado ao fundo, ele foi inaugurado na década de 70 como uma forma de homenagear as famílias, as chamadas famílias pioneiras no processo de colonização aqui em Roraima. Tem um destaque e ao imaginário, né, tem como a intenção de valorizar uma herança, né, entre aspas, uma descendência portuguesa, tanto é que a leitura do monumento faz alusão a caravelas, no caso, né, associando as viagens portuguesas. Né, lembra mesmo. Exato. E ele foi inaugurado na década de 70, no período do território federal, né, ainda. No entanto, ao ler alguns documentos, alguns textos, né, alguns livros sobre o inventário do patrimônio do município de Boa Vista, você não vê esse monumento. Você vê apenas um monumento aos pioneiros, o segundo, né, construído pelo Luiz Canará, que é muito bonito e que aqui merece todos os méritos pela sua obra, né? E você vê o apagar do outro. Então você vê a construção de um e o apagar de outro, né? Isso que na história, inclusive, quando nós falamos sobre a história de Roraima, isso está muito presente, infelizmente, que é a não valorização de patrimônios antigos, a não valorização das memórias aqui. Legal, gente. E olha, o nosso passeio está só começando. Não sai daí que a gente vai agora para outro ponto e vem muita curiosidade por aí. A seguir, o nosso passeio pela cidade de Boa Vista continua. Não saia daí!
eu sou a instrutora Angelita Vogel e estou aqui para convidar você a se inscrever no curso Atendimento ao Público. Neste curso abordaremos temas como tipos de clientes, formas de atendimento, atendimento telefônico, pós-venda, entre outros assuntos que eu tenho certeza que serão muito importantes para o seu aprendizado, tanto na vida profissional quanto também na pessoal. Então vem conosco, vem aprender mais sobre esse tema tão pertinente. O programa de hoje é especial, estamos conhecendo um pouquinho mais da cidade de Boa Vista. Por isso, agora vamos subir um pouquinho mais no centro histórico e chegamos na Igreja Matriz. Confere aí. Estamos na rua Floriano Peixoto. Andar por aqui é como se a gente estivesse caminhando na história de Boa Vista, não é isso, Vitor? Com certeza, até porque aqui você tem os primeiros núcleos populacionais, né, sempre próximos ao Rio Branco. Historicamente, como professor, a gente sempre, quando estuda povos, né, que começaram seus processos de colonização, de ocupação, sempre à margens dos rios, né? E aqui em Boa Vista não foi diferente também. Então, caminhar por essa parte da cidade de Boa Vista é caminhar, né, pela história e também a valorização de memórias e patrimônios. Inclusive, gente, olha esse muro aqui. Muito provavelmente você já viu, já reparou, já tirou foto, mas será que você já se questionou por que ele existe? Então, o chamado Muro do Mercado, ele surge com a perspectiva simbólica de representar um processo de divisão, né, da cidade no que tange a separá-la, entre aspas, do rio, né, fazer com que não evitasse a construção de novas construções à margem do Rio Branco e passasse a projetar o município, né, de Boa Vista para o interior, né. Ele acompanha o processo de planejamento urbano, né, da cidade de Boa Vista a partir da década de 40, quando no ano de 1943 nós passamos a ser o território federal do Rio Branco, né? E com isso era um contexto de Segunda Guerra Mundial, preocupações com a fronteira, etc., né, invasões estrangeiras, e fez com que Boa Vista passasse a ter uma parte planejada, né, a parte em que a gente vê ali em forma de leque. E de uma certa forma o chamado Muro do Mercado, ele representa também esse momento em que nós, entre aspas, deixamos, entre aspas, é claro, de ver o Rio Branco, né, com um olhar de ocupação, e passamos a ver já um processo de colonização e de ocupação do interior do município, né, de Boa Vista, indo para além do Rio Branco, pensar assim, né, e ver o que nós vemos hoje na imagem, né, sempre nas imagens aéreas, a fotografia de Boa Vista em formato de leque, a parte planejada. Planejamento esse, né, que durou 25 anos, que depois deveria correr um novo projeto. Infelizmente ele acabou não acontecendo, né? Que a gente percebe as diferenças de Boa Vista nas partes planejadas, né? No primeiro momento, uma ocupação próxima ao Rio Branco. No segundo momento, a parte planejada a partir do centro cívico, né, e as avenidas em radiais, até a chamada Avenida Venezuela, que faz parte, né, que é a BR-174 na parte urbana, e consequentemente um terceiro momento que já é para além da Avenida Venezuela, que hoje se conhece por zona oeste, né, no caso. Então você pode também dividir a história de Boa Vista nesses momentos, e você pode ver uma leitura simbólica do Muro do Mercado representando isso, né? Um afastamento do Rio Branco e um processo de ocupação para outras áreas em Boa Vista. Chegamos na Igreja Matriz. É um prédio que passou por diversas fases, não é verdade? Exatamente. Historicamente, aqui na região, você tem relatos do século XVIII, né, principalmente do Lobo da Almada, Manuel Lobo da Almada, que foi o responsável por introduzir o gado aqui em Roraima, né, então a introdução da pecuária, isso já no século XVIII, em que ele fala que aqui havia uma pequena capela na região. Mas a partir do século XIX, com uma ordem dos franciscanos, uma ordem religiosa que ficou pouco tempo aqui em Roraima, mas ela foi muito importante. Inclusive, uma das suas ações foi dar início à construção do que hoje nós temos a Igreja Matriz.
que ela depois é continuada, né, a sua construção é dada uma continuidade pela Ordem dos Beneditinos, uma ordem de origem alemã. Oi, querido aluno, querida aluna, tudo bem? Estou aqui para te convidar a conhecer o nosso curso de redação oficial. Você conhece quais são os documentos oficiais? Sabe a diferença entre ofício, aviso e memorando? Você sabe o valor documental do e-mail e qual a sua forma e estrutura correta de envio? Essas e mais outras formas de conhecimento do documento oficial você vai conhecer com a gente no nosso curso de redação oficial, padronização de documentos oficiais. Eu sou a professora Edneia Viriato e vou acompanhar você nessa nossa jornada de conhecimento, tudo bem? Então aguardo você lá. Olá pessoal, eu sou o Valderclei Santos, instrutor do curso de monitor escolar. Estou passando para te convidar, você aí da área da educação, você que está buscando uma capacitação, chegou a hora de fazer esse curso, venha! Olha só o que a gente vai ver nesse curso, um pouquinho das funções e das habilidades, das competências e atribuições deste profissional, bem como também a mediação de conflitos, documentos oficiais, qual é o nosso papel dentro da escola. Então, não perca essa oportunidade, se inscreva, participe. Nós estamos com uma plataforma muito dinâmica, em qual você vai poder fazer comentário, eu vou poder socializar com vocês. Então, eu te aguardo lá, viu? Até mais! Quando passamos pela Praça do Centro Cívico e a vemos toda arborizada, nem imaginamos quantas curiosidades aquele lugar guarda. Por isso, a escolhemos para finalizar o passeio de hoje. No centro de Boa Vista, encontramos um dos principais pontos da cidade, um dos mais conhecidos.
o monumento aos garimpeiros. Mas se você observar, tem outro ali que fica um pouco escondido pelas árvores, mas é tão importante quanto. Eu estou hoje com o historiador Victor Marchioni, ele que está fazendo aí esse relato para a gente sobre as curiosidades de Boa Vista. O coreto é bem simbólico também para nossa capital, né? Com certeza, porque o coreto ele está localizado já na parte planejada de Boa Vista, né, que marca o início, né, a gênese do projeto de urbanização e planejamento do município de Boa Vista, quando esse se tornou capital do território federal do Rio Branco, no caso. E aqui o coreto, antigamente, isso nas décadas de 40 e 50, né, os primeiros registros, as memórias, Laucides Oliveira fala que aqui era um grande areal, né, no caso. Hoje nós estamos em uma parte arborizada, felizmente, mas a época aqui era como se fosse um deserto, assim. Então para você transitar de uma região a outra, de uma ponta a outra, no caso, né, para ir ao trabalho, você tinha que atravessar e assim, enfrentando o calor e tudo mais. E hoje nós estamos aqui no coreto, que simboliza também esse processo, né, uma das primeiras construções localizadas no Centro Cívico, né, também conhecido como Centro Cívico Praça Joaquim Nabuco também, e em alusão, você não tem apenas o coreto. O coreto, digamos assim, ele marca o início de uma série de monumentos que você tem presentes aqui no Centro Cívico. Você tem, por exemplo, a fachada do Grupo Escolar Lobo da Almada, você tem a praça, também a fachada, a entrada da Praça Capitão Clóvis, que é uma das mais antigas, você tem um monumento à Bíblia também inaugurado, você tem próximo, ao lado do Palácio do Governo, uma águia em homenagem ao Correio Aéreo Nacional, responsável pelos transportes aéreos aqui para a região, né? Isso no século XX. Você tem a bandeira do estado de Roraima, né? Um símbolo, no caso, um símbolo político para nós, assim como também uma estátua em homenagem ao ex-governador Otomar de Souza Pinto, um dos governadores que ficou durante mais tempo, né? No estado de Roraima e também durante o território federal já de Roraima, durante a época do regime militar. E em frente à Assembleia Legislativa, né, uma homenagem ao advogado Ismone Grangeiro. Então, o Centro Cívico é o que a gente pode chamar assim, de uma espécie de museu a céu aberto. Agora, o coreto também faz uma referência aos direitos humanos, né? Por quê? O que se deu isso? Como foi isso? No caso, ao lado do coreto, você tem uma placa em memória a um indígena da etnia Macuxi, Ovelário Tames, que ele foi morto, né, em uma cela em um município aqui do estado de Roraima, e que depois de muitos anos de luta por parte das populações indígenas, dos povos originários, a Corte Internacional de Direitos Humanos exigiu, né, que fosse realizada uma placa em memória a esse indígena que foi assassinado, né. Isso aconteceu anos depois. Por que nós não sabemos disso? Porque você não vê isso em registros oficiais, é muito difícil você encontrar referências a alguns patrimônios e monumentos, inclusive aqui do Centro Cívico. E com a placa Ovelário Tames não é diferente. O que representa na história as disputas por espaços, por reconhecimentos. Por que nós temos um monumento em grande destaque no Centro Cívico e nesse mesmo local, né, outros que são esquecidos e que quando você deseja fazer uma pesquisa em história, né, ou a memória, você não encontra referências. Há uma série de disputas. Por exemplo, aqui no Centro Cívico, nós temos um dos patrimônios tombados pelo estado de Roraima, que é a árvore Samaúma, né, localizada aqui à nossa frente, que é uma árvore imensa, quando você está passando, lindíssima, inclusive, quando você passa. Ela foi plantada na década de 1940 ali, né, e acredita-se, e por vezes você não tem informações ou você passa por ela sem saber, né? Então é uma forma de você perceber, caramba, por que essa árvore gigante faz aqui, né? Por que tem um monumento ali? Por que um ganha destaque e o outro não? Gente, o Victor Marchioni, ele também desenvolve, como ele mesmo tinha falado anteriormente, um trabalho nas redes sociais para levar as curiosidades daqui do estado de Roraima para as pessoas, para os internautas e assim chegar no mundo inteiro, porque eu sempre digo, uma vez na internet, tá no mundo. E uma das curiosidades que ele postou e me chamou muita atenção foi o que antecede a história do garimpeiro. Como foi isso? Conta pra gente. Perfeito. Como que se descobriu essa situação? A gente sempre vê o monumento ao garimpeiro achando que ele sempre esteve presente ali, né?
Só que, na verdade, antes do monumento ao garimpeiro, você tinha um obelisco, certo? E por que se sabe muito pouco sobre este obelisco? Porque você não tem registros oficiais, até mesmo em inventários de patrimônios do município de Boa Vista, você não vê essas informações. Como que você descobre isso? Por meio das redes informais, né? As redes sociais, como você falou, uma vez na internet está no mundo, você descobre por meio de moradores antigos, por registros antigos, né? Por que nós chamamos de memorialistas, inclusive, são pessoas muito importantes, inclusive, para que nós possamos entender um pouco, né, da história, um pouco não, muito sobre a história de Boa Vista e de Roraima, né? A perceber que ali, opa, antes, quer dizer que antes do monumento havia um outro. Que história é essa? Que monumento é esse? Onde ele foi parar, né? Por vezes nós não sabemos, mas pessoas que residem aqui há muito tempo, ou herdeiros, no caso, né, pessoas que vieram também tempos atrás, que residiram aqui, fizeram registros e tudo mais, e às vezes esses acervos particulares nos ajudam a entender e a descobrir fatos que às vezes não estão nas histórias oficiais. Então o obelisco, ele chama muita atenção. Como é para você estar atuando nas redes sociais hoje, trazendo esse material para a internet? A pandemia, de uma certa forma, nos estimulou, né, a sermos produtores de materiais, com muita dificuldade, né? Muitos professores têm dificuldade, não é fácil. Nós tivemos que nos reinventar em pouco tempo, né? E aqui os professores e professoras são heróis e heroínas nesse processo, porque muitos não tiveram recursos, muitos até hoje não têm, né? E com isso, com o advento das redes sociais, nós pensamos, por que não produzir materiais, né? Por vezes nós falamos muito e vemos os alunos, estudantes, né, fazendo vídeos, o sucesso do TikTok, né, o fenômeno das publicações no Instagram, né, com os Reels, e pensar, por que não produzir? Né? Por meio da curiosidade, do improviso, né, da empatia e como hoje, né, as linguagens de dar gatilhos, né, de permitir com que as pessoas, ao ver um vídeo rápido, improvisado, mas com algumas informações, possam se sentir convidados a estudar mais sobre aquele conteúdo. Isso surgiu junto com alguns amigos, né? A professora de História, a professora Didi também, né? Muito conhecida, alunos também, que inclusive criaram um canal no YouTube com podcast e uma página no Instagram, os alunos, né? O Nadson Oliveira, a Vanessa e a Rebeca criaram uma página chamada Em História, olha, legal, né, que está disponível no YouTube, que são estudantes do curso de graduação em História, passaram a produzir vídeos junto com outras professoras, com o apoio incondicional de uma professora que eu quero mandar um beijo, querido, que é a Érica do Vale, né, professora Érica Fabila, professora de História. E isso, com essas redes informais, nós começamos a produzir vídeos, né? E os primeiros vídeos, o primeiro realizado em frente ao Monumento ao Garimpeiro, foi feito junto com uma amiga também muito querida, a Jomara Dias, a quem quero mandar também um grande beijo, agradecer por todo o apoio, que a partir dali falei, por que não produzir? Né? Por que não tentar? O nosso município realmente é uma caixinha de surpresa. Por isso eu já deixo aquele convite para você, a partir de hoje, começar a andar com aquele olhar mais crítico perante a cidade que a gente mora. Victor, muito obrigada pela entrevista, obrigada por ter disponibilizado um pouquinho do teu tempo, dividir esse conhecimento com a gente, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Muito obrigado pelo convite, a toda a produção também, de coração. E eu gostaria de incentivar você a começar a entender ou a pesquisar sobre a história de Boa Vista e também do estado de Roraima por você mesmo, né? Se questione se você nasceu aqui, né? De onde seus antepassados vieram, de onde, né? Onde você nasceu, a rua em que você mora, o bairro em que você vive, os nomes, né? E que nisso você possa ser estimulado pela curiosidade. Porque a história, né? A essência da história é a pesquisa e a curiosidade. Tenha sede, e isso você irá valorizar não apenas a sua história de vida, né? Você se identificar como um agente da história e também como um morador do município de Boa Vista, né? Se nós desejamos uma Boa Vista melhor para o futuro, né? A começar pelo presente, nós temos que conhecer a nossa história e vê-la como ela está integrada ao município em que nós vivemos e também ao estado de Roraima. Então, seja curioso, tenha sede,
pergunte, pesquise e faça vídeos, divulgue para os seus amigos, certo? Porque tenho certeza que a recompensa é maravilhosa. Um beijo, querido. Deus os abençoe. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Qual o teu Instagram? v.mattioni. Segue lá, gente, para ter mais curiosidades sobre o nosso estado e sobre a história também, não só daqui, mas do mundo inteiro. Sim. Muito obrigada. Obrigado de coração. E também a página v.mattioni também tem a página em História, feita por alunos que eles falam também sobre a história de Boa Vista. Vale a pena conferir também. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado por tudo. Deus abençoe. O Portal Cultural de hoje termina aqui. Se você quiser rever algumas das nossas reportagens, é muito simples. É só ficar de olho nas nossas redes sociais. Em todas somos @AssembleiaRR. Para você eu deixo aquele forte abraço. Tchau, tchau!